chamar o Flávio Valls. Acho que o Valls todo mundo aqui conhece. Valls, que é o nosso diretor comercial aqui em São Paulo. Para compartilhar um pouco também com vocês outros cases interessantes, onde a Radix teve a oportunidade de trabalhar junto com vocês e outros clientes. Valls, com você. Obrigado a todos, obrigado pela apresentação. É um prazer estar falando aqui com vocês, depois do Carlão, depois do Xaxá. Eu vou trazer um pouco, até por eu ser o diretor comercial da Radix, né? Eu trouxe alguns slides só sobre a Radix, falar rapidamente sobre o nosso trabalho, o que a gente tem feito, um pouquinho dos nossos certificados, nossas áreas de atuação. E eu gostaria de explorar um pouco um lado do que o Xaxá apresentou e também falar um pouquinho por que a gente teve a capacidade de entregar essa solução para o Carlão lá na Sotrec, que é a nossa metodologia, né? A gente vê um pouco a transformação digital de uma forma diferente, né? A gente busca fazer isso de uma forma multidisciplinar, com uma equipe multidisciplinar e agregando conhecimentos de TI, tecnologia de informação, automação e operação, né, que é a tecnologia de operação, e tecnologia de engenharia. Então, isso que eu estou trazendo para vocês. E vou trazer também alguns cases para exemplificar. Ok? Lembrando, quem quiser fazer pergunta através do aplicativo, né, a gente responde depois da minha palestra, vai falar o Geraldo, e depois a gente pode responder as perguntas. Ok? Vou ver aqui. Então, vou falar de cases e a nossa metodologia multidisciplinar. Falando um pouquinho, só uma introdução da Radix, né? Quando a gente chega num cliente, a gente, obviamente, tem um portfólio de serviços que é um menu. Eu até brinco, é como se fosse um menu, quando a pessoa vai casar. Você pode comprar o bolo, você pode comprar a cerimônia, você pode comprar as flores. Então, a gente tem um portfólio que é até para facilitar a comunicação com o mercado. A gente recebe muita demanda pela internet, a pessoa está procurando controle avançado, está procurando MES. Então, a gente tem esse portfólio. Mas a gente busca muito entender os desafios que esse cliente está enfrentando. Então, normalmente, a gente vai, entende. Algumas vezes a gente coloca a pulga atrás da orelha do cliente, outras vezes ele traz um desafio, e eles são, geralmente, organizados nesses 4 grandes temas, né? Que é eficiência e otimização, disponibilidade e confiabilidade, segurança e meio ambiente, e agora, transformação digital e inovação. Como eu falei, um grande diferencial da Radix, e a gente tinha esse feeling, né? E quando a gente teve a oportunidade de ter o Fábio Faria, né, que vai ser o nosso mediador como advisor, e é um profissional aí que está há mais de 40 anos no mercado, trabalhando com tecnologia, com TI, ele realmente confirmou isso. Valtz, o grande diferencial da Radix é vocês conseguirem fazer esse meio de campo do chão de fábrica, do cara de processo, do cara de manutenção, do cara de equipamento, com a gente de TI. Então, a gente, quando começou a estudar isso, a gente viu que tinha nome para esses conhecimentos, né? Que são tecnologia de engenharia, tecnologia de informação e tecnologia operacional. Então, a gente, normalmente, nos nossos clientes industriais, a gente está trabalhando numa interseção dessas 3 áreas. Tá bom? E aqui é uma outra forma de enxergar isso que eu falei. São experiências acumuladas, né, em diversos setores. Eu vou falar um pouquinho dos setores que a gente atua, mas óleo, gás e energia, metais, mineração e água e indústria. E agora a gente está entrando também no mercado de setor terciário, né, que são bancos, healthcare, infraestrutura, aeroportos. A gente hoje trabalha desenvolvendo toda a automação do metrô da linha 5, da linha 15, junto com a Bombardier e o metrô de São Paulo. Então, a gente hoje consegue realmente trazer essa experiência acumulada de diversos segmentos
de mercado, né? Tem até uma história interessante que a gente fala, que é a primeira vez que a gente foi na Rede Globo, e a Rede Globo é uma indústria, né? Só que é uma indústria de entretenimento. A programação e o número de pessoas, cenários que você precisa organizar, por exemplo, para colocar o capítulo, é que hoje enfraqueceu isso, né? Mas para você colocar o capítulo da novela, depois de um jogo de vôlei, ou antes de uma final, e etc., você precisa fazer isso quase just in time. E a gente conseguiu atender essa demanda da Globo, esse é um exemplo legal, trazendo a tecnologia que a gente tinha visto lá, por exemplo, na programação da CSN, programação dos equipamentos. Então, esse conhecimento que a gente teve da indústria ajudou a área de entretenimento. E, muitas vezes, agora nem tanto, mas no passado a indústria era um pouco mais conservadora. E esses clientes nossos do setor terciário, varejo, retail, entretenimento, eles normalmente estão na frente em implantação tecnológica. Então, a gente também pega muito essa carona de conhecimento de tecnologia desses clientes do setor terciário e apresenta isso para a indústria. Então, esse primeiro ponto é bem legal. Outra coisa que a gente aproveita é soluções, frameworks. A gente é uma empresa realmente mais de serviços e soluções, e a gente agora está se capacitando mais a ter produtos e, antes dos produtos, frameworks. O framework, na verdade, é um grande acelerador de um projeto, né? Quando você falava na indústria 3.0 que um projeto ia ser implantado em um ano e meio, o cliente aceitava. Hoje, eu até brinco, né? O André está aí. Uma vez eu fui a esposa do André é gerente da Microsoft. A gente foi num cliente junto e, quando a gente falou, esse projeto vai demorar 4 meses, o cliente, como assim, 4 meses? Eu achei que era 1 mês, 3 semanas, 6 semanas, né? Então, os times são super importantes. Então, hoje, se você não tem um framework desse, você não tem a agilidade necessária. E, por último, essa perspectiva multidisciplinar. O que é essa perspectiva multidisciplinar? Hoje, tem um perfil profissional que está muito na moda, né, que é o cientista de dados. A gente costuma falar que, o Xaxá apresentou isso muito bem, existe uma demanda muito grande, né? 70% dos presentes aqui responderam que um grande caminho que vocês estão seguindo é contratar talentos do mercado na área de ciência de dados. A gente acredita que isso é importante, mas a gente acredita muito mais em capacitar a equipe de vocês que já conhece processo. Para quê? Para você conseguir montar essa multidisciplinariedade necessária. Então, isso aqui é super importante. E a gente tem na Radix profissionais de ciência da computação, cientistas de dados, engenheiros de processo. Então, a gente tenta, com esses três pilares, conseguir realmente uma perspectiva única para alavancar resultados, né? E eu vou trazer alguns cases que mostram isso também. Isso é outra coisa interessante, né? No vídeo que passou antes do Lohan fazer as boas-vindas, a gente diz que a Radix é uma empresa global. E esse slide, né? Eu acho que foi ideia do Xaxá montar esse slide. A gente falou, poxa, Walter, vamos pegar todos os projetos que a gente já fez no mundo e vamos botar pintadinho no mapa mundi, porque eu acho que a gente já está em todos os continentes realmente, né? Então, isso é super bacana. Hoje, eu acho que um pouco mais de 1/3 do faturamento da Radix já vem de exportações. Então, quando você está enfrentando uma situação complexa economicamente no país, mas, em contrapartida, você tem um câmbio favorável, você consegue fazer exportações com redução de ISS, PIS, COFINS e, muitas vezes, trabalhando com valores mais interessantes, né? Então, a gente hoje busca muito, através da nossa sede nos Estados Unidos, né, em Houston, explorar esse mercado internacional. A gente tem cliente, né, como até citar assim, com todo carinho pela Braskem, a gente tem clientes hoje que a gente consegue atender Estados Unidos, México e na Alemanha, né, através tanto do nosso escritório do Brasil quanto do nosso escritório nos Estados Unidos, que é o caso da Braskem, né? Então, isso é bacana. E tem clientes que buscam isso, né? A gente também já teve contato com um cliente que
ele optou por trabalhar com a Radix justamente por essa nossa capacidade de atender ele fora do país, né? Ele falou, olha, eu sou uma empresa, eu tenho mais de 80 fábricas no mundo, eu estou trabalhando com você e um outro concorrente de vocês no Brasil, só que esse concorrente ele vai estar limitado a uma atuação regional, então eu vou começar a priorizar o que vocês estão fazendo, né? Então isso também é bacana. Como eu falei, a gente hoje está em Houston, abrimos o segundo escritório em Atlanta, principalmente para atender um grande cliente no setor de papel e celulose, que é a Georgia Pacific. Então, isso aí foi uma vitória, né? A gente expandiu nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a nossa sede é no Rio de Janeiro, e a gente tem escritórios comerciais e operacionais em São Paulo e Minas Gerais. Já estamos aí com mais de 600 funcionários, né? Com uma equipe multidisciplinar, engenheiros mecânicos, processos, civil, automação, instrumentação, eletricistas, software, cientistas de dados, ok? Uma coisa legal, em dois sentidos, né? Hoje, o mercado de ciências de dados e automação e TI é um mercado muito disputado. Então, tanto para contratar pessoas, quanto manter os seus funcionários é difícil. A gente tem um turnover baixo, menor que 2%, e principalmente porque a gente é um great place to work. Então, isso é bom falar. A gente perdeu agora, recentemente, um funcionário que foi trabalhar na Austrália, né, um desejo dele de trabalhar fora, mas são casos que a gente conta no dedo, né? Então, hoje, isso é muito importante, manter um grupo técnico que conheça o seu framework, que tenha experiência em projetos passados, isso a gente consegue ter também. Essas são as nossas áreas de atuação. Eu citei, não deu para colocar todos os clientes, mas a gente colocou aqui clientes que ajudam a entender a UN, né? Então, óleo e gás. A gente trabalha com empresas de óleo, petróleo, refino, também a parte de energia, petroquímicas, ok? Na área de indústria, a gente tem as indústrias que estão fora desse setor, ou seja, papel e celulose, metais, mineração, alimentos e bebidas. A gente brinca que a Raizen, durante um tempo, era uma disputa sadia, né? O pessoal de óleo e gás dizia que era uma empresa de energia, o pessoal de indústria falava que é uma empresa de agroindústria, então a gente acabou deixando com o MMA. E esse setor aqui é um setor muito interessante que a gente tem explorado bastante. São empresas de entretenimento. A Ipiranga está aqui porque a gente atende muito a Ipiranga como uma empresa de retail, né? A gente trabalha com a Bombardier, com a Caterpillar, com a Sotrec, e também tem hoje muito presença de hospitais, como a Home Doctor, a Redditor. Bacana. Para a gente também conseguir fazer um trabalho, a gente é uma empresa de serviço, né? A gente precisa se associar com grandes players aí de mercado, né? como a SAP, a Aussie Software, a Veva, a Honeywell, Dassault, Microsoft. A gente até também tem uma parceria com a NASA nos Estados Unidos, lá em Houston, ajudando a NASA a vender robôs autônomos, ok? Essa até vale a pena citar. A NASA, antes de mandar o robô para Marte, precisa testar eles no planeta Terra. E ela fica buscando aplicações, por exemplo, em plataformas de petróleo, ambientes autônomos, né, para esse robô humanoide funcionar. Então, uma plataforma de petróleo é bem interessante, porque ela é toda feita para o ser humano, escada, válvulas manuais, etc., e é um ambiente que você consegue testar um robô desse. Então, hoje a gente ajuda comercialmente a NASA a achar cases para testar os robôs da NASA. Então, isso é legal. E essas são certificações, né? Eu acho importante citar CMMI. Hoje, todo o trabalho, seja de processo, de tecnologia, para a indústria, para esses mercados que a gente atende, é muito baseado em software. E hoje a gente é nível 5 nessa certificação CMMI, que é Carnegie Mellon Maturity Index. O índice vai de 1 a 5. A gente é o nível máximo. No Brasil, são menos de 10 empresas certificadas. A Radix é a única empresa que não é uma software house e que é certificado nisso, né?
o Xaxá não gosta desse exemplo, mas eu sempre uso. É como se você tivesse um clube de futebol que tem um basquete muito bom, né? Aí eu falo do Flamengo. O Xaxá, não acredito que você deu esse exemplo. Mas é como se fosse isso, né? A Radix não é uma empresa apenas de software, mas a gente tem uma certificação que software houses geralmente tem. E isso permite que todos os nossos grupos desenvolvendo software trabalhem na mesma metodologia. Então, a gente não tem aquela reclamação, poxa, o meu grupo aqui não seguiu uma metodologia, etc. E quando isso acontece, que a gente teve um caso específico, a gente consegue identificar os problemas e corrigir e agir, né? Então, isso é super bacana. A gente, durante muito tempo, a gente trabalhou com empresas que foram investigadas, né? No início da Radix, por exemplo, a gente trabalhava com grandes construtoras, com todo o parque de óleo e gás do Rio de Janeiro, e a gente sentiu, a partir de 2016, a necessidade de ter esse selo Proética, que é dado pelo CGU e pelo Ministério da Transparência, certificando que as nossas práticas de negócio são compliance, né? A gente até brincava, usava um termo, uma metáfora, né? É como se a gente fosse Madre Teresa de Calcutá no meio da suruba, né? Que a gente realmente fazia as coisas certas e precisou certificar isso. Além disso, ISO, e a gente também é uma empresa estratégica de defesa, e, graças a isso, a gente agora está numa concorrência para o data center do novo Centro de Pesquisa da Marinha, lá no Rio de Janeiro, que uma das coisas que eles vão voltar a trabalhar é o submarino nuclear, né? Então, a gente também precisa correr atrás de algumas certificações que permitam a gente trabalhar, por exemplo, com... Agora, fiz a apresentação para quem não conhecia esses detalhes, né? Esse slide, pessoal, não se preocupem que eu não vou ler todas as caixinhas, não. Mas esse slide a gente resolveu, por ser uma empresa de engenheiros, isso tudo estava na nossa cabeça. A gente colocou isso em caixinhas para facilitar o entendimento e facilitar também a nossa comunicação com os clientes. O que são essas linhas aí? Essas linhas são geralmente, são exatamente o que a gente acredita quando vai fazer um projeto. Por exemplo, para fazer um projeto de transformação digital, todo mundo pensa, nossa, eu preciso de cientistas de dados que vão não só criar meus modelos, mas vão pensar na minha arquitetura de cloud, de edge, de fog, como é que eu vou pegar a conexão. Perfeito. Mas a gente acredita muito nessa linha verde aqui, que é o engenheiro que, no caso do Carlão, conhece o equipamento. No caso da Braskem, conhece o processo. No caso da Ginomoto, também. É o cara que vai conversar com cientistas de dados e vai falar, na fábrica de vidro da Ambev, você tem um forno que recebe areia e tem um tempo morto de 6 horas. Então, cientistas de dados, não adianta você pegar variáveis de entrada desse momento T e tentar associar com variáveis desse momento T mais 10 segundos. Você precisa conhecer o tempo morto, conhecer o processo. E essa parceria engenharia, ciência de dados, é que vai me garantir a criação de mais modelos, garantir o prazo, o cronograma e modelos mais assertivos. E a gente tem visto isso. Mas para por aí? Não para por aí. A gente precisa ter uma linha vermelhinha, que é o pessoal que traz aquele conhecimento do CMMI que eu falei, que é a gerência de projetos e o conhecimento de software. Ok? Esses caras é que vão falar, Flávio, esse projeto todo demora 1 ano. Não tem como. Mas vamos fazer uma metodologia ágil, eu vou conseguir entregar em 3 meses um primeiro MVP. Aí, em 4 meses, eu entrego o segundo. E o cliente já começa a ter benefícios. É o que o Carlão falou. O projeto Sotrec Link é desde 2015. Mas a primeira fase, o primeiro modelo, ele em 6 meses já estava recebendo resultados. Então, essa linha é que define isso. Poxa, Flávio, mas você botou esse design aí só para preencher, né? Não, o design também é super importante. Um dos cases que eu trouxe da Georgia Pacific é justamente essa questão do design. E como é que caiu essa ficha do design, né? A gente já tinha aquele feeling.
Aí, uma vez, um líder técnico nosso, estava na época da Olimpíada, e falou, Flávio, olha só que legal, a equipe de olímpica americana, ela tem um software, ela monitora os atletas e diz se ele está precisando dormir mais, se ele está precisando comer mais carboidrato, o que ele precisa fazer para melhorar a performance. Não é treinar mais, é descansar, não é comer proteína, é comer mais carboidrato. Só que a primeira versão do software mostrava tudo em gráfico, né? E os atletas olhavam aqueles gráficos, não entendo esses gráficos. Às vezes, atleta da ginástica olímpica, novo e não tinha conhecimento, até que eles chamaram um grupo de design thinking e pensaram no seguinte, poxa, se o cara precisa comer mais carboidrato, põe um macarrãozinho lá. Se o cara precisa dormir mais, coloca um reloginho com 1 hora. Então, a gente começou a cair a ficha que esse design thinking está muito relacionado à mudança de cultura e gestão de mudança. Você também precisa exibir isso da melhor forma para o usuário final, seja um operador, seja um engenheiro, e às vezes o operador vai enxergar isso de uma maneira, o engenheiro de processo de outra, o engenheiro de manutenção de outra. Então, a gente também tem um grupo de designers que fica pensando e entrevistando o usuário final para ter esse feeling de como eu tenho que mostrar essa informação para isso te dar mais resultado. Ok? E a gente tem um case bem legal da Georgia Pacific sobre isso. Então, a gente trabalha com essas 4 frentes em paralelo, eles chegam no plano de projeto, e aqui é o caminho, metodologia ágil, go live, manutenção, acompanhamento, etc., que não muda muito. Mas o legal é que os 4 estão trabalhando o tempo inteiro depois que o projeto inicia. Outra coisa também que a gente acha importante é, quando vai fazer um projeto de manutenção preditiva, e aí quando eu vejo o Ângelo aqui, que a gente discutiu muito sobre manutenção preditiva, a gente falava muito lá atrás, Ângelo, de vibração, temperatura, corrente elétrica, e era o que dava para fazer lá atrás com os sensores que a gente tinha. Só que agora a gente busca não só mais o dado do equipamento, mas o dado do processo e o dado de qualidade. Você trabalhando com informações dessas fontes diferentes, muitas vezes você detecta, por exemplo, eu estou com um problema na minha injeção de vapor na minha fábrica. O equipamento não te deu nenhum aviso em termos de vibração, em termos de temperatura, em termos de acionamento da válvula. Mas o processo já está estranho. A análise de qualidade já está estranha. Então, você, às vezes, consegue identificar problemas diversos fazendo uma abordagem diferente de fontes diferentes de dados. E a transformação digital, a digitalização, está permitindo justamente isso. Hoje, o Carlão, lá na Sotrec, não pega mais só informações do equipamento. Ele pega informações de análise de fluidos que estão vindo do laboratório, né? Então, isso é legal. E aí você consegue ter os aumentos, os benefícios ou as reduções do que você precisa reduzir. Custos de inventário, custos de manutenção, ok? Então, isso também é uma abordagem específica que a gente acredita na manutenção preditiva. Machine learning, otimização de processos. E outra maneira que a gente trabalha também, e isso gera muitas discussões, cada cliente está numa fase diferente. Eu tenho, na minha mesma empresa, fábricas totalmente automatizadas, que fez um bom trabalho da indústria 3.0. E eu tenho outras que também não estão tão avançadas assim. Por exemplo, lugares que têm mais informações manuais. A gente tem diversos cases, e eu vou apresentar também, que, às vezes, você apenas pegando o sinal e botando o limite máximo e mínimo definido pelo fabricante ou pela equipe de processo, você já começa a ter bons resultados, que é o nível 1 de inteligência. Depois, você consegue ir agregando mais níveis de inteligência, seja por controle estatístico de processo, manutenção baseada em condições, etc. Então, o que a gente gosta de trabalhar, e aí esse círculo exibe isso, no Step 0 você só tem um nível
No step 1, você coloca 2 sistemas, 2 níveis de inteligência, 3, 4. Então, isso é uma espiral. Você, ao longo do tempo, você vai colocando camadas cada vez mais inteligentes que vão te ajudando em manutenção preditiva, em otimização de processo e eficiência operacional. Ok? Sou eu mesmo. E agora, falando nesses minutinhos finais, um pouquinho dos cases. Esse é um case super bacana, que é um forno de um cliente nosso de mineração, que ele recupera minério. É quase uma arte configurar esse forno. São mais de 1000 variáveis de processo, de temperatura, de utilidades, de mecânica, de vibração que tem lá. E a gente começou a implantar lá esse conceito de Prognostic Health Management System. Basicamente, você define um mapa onde você quer trabalhar e ele começou a sair, seja por dados do equipamento ou por dados do processo, você já começa a ter performance degradada. E você tem áreas que você não pode trabalhar de jeito nenhum, até áreas que começa a ficar perigoso. E esse trabalho a gente está fazendo justamente seguindo aquela metodologia, que é a equipe multidisciplinar, cientistas de dados. Ele foi dividido em 4 fases, então também tem aquela linha vermelha lá do faseamento. A primeira fase, a gente vai estar preocupado em aumentar o rendimento, que é um problema mais de processo. Na segunda, aumentar a disponibilidade, que é um problema mais de equipamento. Na terceira, a gente vai fazer a otimização, rendimento versus disponibilidade, e até que, finalmente, na fase 4, redução de custos. Se vocês lerem, em todas elas, a gente tem esse trabalho de construção do ambiente, obtenção do dado, conforme, novamente, o Carlão falou, a indexação e manipulação desses dados é muito importante, e aqui é justamente onde vai entrar o cientista de dados, que vai dizer, eu vou usar o modelo Python, eu vou usar o Azure, Machine Learning, e o cara de processo que fala, Flávio, o tempo morto é tanto, a termodinâmica do forno funciona dessa forma, esse é o modelo matemático, o cliente já tem um simulador, vamos usar, ok? Esse exemplo é muito bacana também. É a Ambev. A Ambev tinha um problema muito sério na fábrica de garrafas. A fábrica de garrafas no Rio de Janeiro, primeiro que ela está num lugar extremamente quente, né, que é Campo Grande, do lado de Bangu. É sempre recorde de temperatura. Um galpão que geralmente a temperatura lá chega a 45, 50 graus. Isso gerava muitos problemas de queimas de drivers. Então, o servomotor, não sei se vocês viram os equipamentos que fazem garrafa, eles são robozinhos, pega a garrafa, tal, injeta o ar. Então, eles estão, em média, 140 servomotores que tem ali, nessa máquina específica. E eles tinham um problema. A máquina ela tinha toda a instrumentação, só que ela não era integrada. Ela tinha uma telinha, uma remota de campo. E qual era a rotina de trabalho? O técnico de manutenção ia diariamente na frente da máquina e passava servomotor por servomotor, vendo as informações de processo, de manutenção. Corrente, torque, temperatura 1, temperatura 2. E se a máquina estivesse bem comportada, todos os 140 servomotores, ele dava sinal verde para a produção começar. Mas, mesmo assim, tinha queimas de drivers. Qual foi o nosso trabalho? O nosso trabalho foi conseguir fazer a integração desse equipamento. A gente construiu um driver específico, pegou essas informações, jogou para o Pi, criou um front-end, que era todos os servomotores na mesma tela, e criamos regras de inteligência. Regras desde limite de cada variável, regras que comparavam a média histórica, e o último nível, regras de machine learning, PCA, algoritmo de estabilidade. Então, hoje, o cara de manutenção não precisa mais ir a campo. Ele tem essa telinha na sala de controle e, se tiver tudo verdinho, segue a produção. Se tiver amarelo ou vermelho, ele investiga da mesma sala, né? Então, por exemplo, seção 5, take-out, está amarelo, ele consegue olhar
todos aqueles níveis de inteligência e identificar qual é o nível que está disparando o problema. Nesse caso aqui, é um problema na corrente elétrica que está acima de um nível permitido, amarelo. Então, problema amarelo. Esse sistema abre ordem automaticamente de serviço no SAP, mas é um sistema que precisou de integração, vários níveis de inteligência, e o benefício que ele trouxe novamente citando o Carlão, às vezes você está apontando numa coisa e tem o resultado na outra, né? Eles estavam muito focados em problemas no próprio equipamento que faziam ter queima de drivers. A gente implantou o sistema e 1 mês, 6 semanas depois, começou tudo a esquentar. Desculpa, aquela telinha anterior começou a ficar vermelhinha, né? Aí o pessoal, putz, a Radix programou alguma coisa errada, né? Não é possível, está tudo vermelho. Mas, mesmo assim, teve um cara de manutenção que acreditou, né? Teve fé. Aí ele foi no galpão e aquele problema que eu falei do Rio de Janeiro ser muito quente em Bangu é o que estava acontecendo. Deu problema na ventilação do galpão. E a temperatura estava tão alta que estava realmente fazendo a temperatura dos drivers subir. E isso ia queimar. E aí, a correção lá, Ângelo, foi corrigir o sistema de ventilação e evitar a queima dos drivers. Então, esse simples monitoramento de temperatura, que não era feito, ajudou a evitar essa queima, né? O meu tempo já está esgotado, pessoal, mas eu queria mostrar mais um exemplo que é bem interessante. Essa apresentação depois a gente vai passar para vocês, mas que é esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é uma das coisas mais bacanas aí que a gente fez nos últimos 3 anos, que é da Georgia Pacific. A Georgia Pacific tem um problema sério lá. Ela tem empresas, 20 fábricas em cidades muito pequenas, com 5, 6 mil habitantes. A idade média dos operadores lá é acima de 50 anos, e todos eles próximos de aposentadoria, e eles estão tendo uma dificuldade muito grande de contratar bons profissionais para a área de operação. Então, eles começaram a pensar em simplificar o trabalho do operador. Antes, para você fazer o controle e operação de uma máquina de papel, que é esse caso aí, você precisava ter um cara com 5, 6 anos de experiência, capacitado e treinado, para ele começar a render, né? Começar a realmente trazer benefícios. Então, o que foi feito lá? O pai da Ozzy Software, coletando 600 informações, a gente criou um modelo matemático em Python que essas 600 variáveis, a gente vê aquelas que balançaram mais, aquelas que tiveram maior desvio padrão, ou seja, aquelas que realmente influenciaram mais o processo antes de uma quebra. A gente escolhe 50, e essas 50 a gente plota aqui, ó, são essas 50 variáveis que você tem aqui no eixo vertical. Com essas 50 variáveis, a gente faz um adimensionamento, né? A gente diz, se a variável está perto da média, é 0, ela é azul. Se ela está 1 desvio padrão ou mais longe da média, ela já fica 1, vermelhinha. Então, a gente pegou essas 50 variáveis que mais influenciam a operação da máquina e a gente plotou num esquema de design thinking, né, que eu falei, no heatmap. Então, hoje o operador, seja um operador experiente, seja um operador recém-contratado, ele olha um heatmap. E se esse mapa, em vez de estar azul, começa a ficar vermelho, alguma coisa pode estar ocorrendo. E a gente ainda criou essa outra variável aqui, que é o PCA, que é um algoritmo que diz se a máquina é estável ou instável. Então, o operador vê o heatmap e vê se o índice de estabilidade está alto ou baixo. Se tiver alto e tiver vermelhinho, ele olha qual é a variável que deu problema, e ele tem uma cola. Nossa, essa variável aqui, quando dá problema, eu tenho que chamar o mecânico elétrico, eletricista. Essa aqui é o cara do vapor. Essa aqui já é o engenheiro de processo. Então, esse trabalho envolve justamente conexão, níveis de inteligência e design thinking, né? Que é um trabalho super bacana que a gente fez. Pô, Flávio, isso aí está vermelho, o que significa?
ainda tem algumas coisinhas para corrigir, né? Por exemplo, vocês podem perceber que tem variáveis que estão vermelhas o tempo todo. São variáveis que são simples setup, né? Para um determinado tipo de papel, o vácuo tem que ser 10. Para outro, o vácuo tem que ser 5. Então, você ainda tem variáveis discretas que realmente mudam de 10 para 5. Aí, nesse caso, algumas variáveis, quando muda, acabou, estou fazendo um papel diferente, ela fica vermelha, né? Mas esse sistema aí está evoluindo bastante. Ok, pessoal, meu tempo acabou. Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Obrigado.